Bom, dando continuidade à nossa aula de futuro do trabalho, vamos falar sobre um tema que está muito em alta, que é sobre as hard skills versus soft skills, tá? Vocês vão entender melhor agora. Tem a ver com o que a gente já falou, mas vai ficar mais claro agora. Bom, primeiro, o que é hard skills, o que é soft skills? Assim, de forma bem superficial, hard skills são mais conhecimentos técnicos, tá? E soft skills são mais habilidades, né? Questões humanas, que a gente falou que é o que vai estar em alta daqui a pouco. Conhecimento técnico durante as últimas décadas, aí, talvez até séculos, foi o que esteve mais em alta e o que foi mais valorizado. Se o cara conhece uma tecnologia, se ele é engenheiro, se ele é médico, se ele é advogado, enfim, conhecimento bem técnico mesmo daquela função específica. E a gente vai vendo que isso cada vez mais vai ser substituído por automação e o que vai valer são as habilidades humanas, as soft skills, né? Se você pegar a tradução no pé da letra, hard skills são habilidades duras e soft skills, habilidades moles, flexíveis, vamos dizer assim, frágeis, qualquer coisa que for nesse sentido assim. Né? Então, as soft skills, que são as que a gente vai mais trabalhar aqui, elas podem ser aplicadas a qualquer trabalho. Esse é o grande diferencial. Então, se você tem soft skills, você se encaixa em qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de oportunidade. Isso é um grande diferencial. E as habilidades, e são habilidades inerentes aos humanos. Né? Então, assim, isso nos diferencia das máquinas. Por mais que óbvio que a inteligência artificial vai evoluir, falam até em superinteligência, uma máquina pensando como humano, mas a sensibilidade das soft skills, isso a máquina nunca vai ter igual ao humano, não, certo? Ela tem decisões mais assertivas, mas sensibilidade, que são coisas que não são baseadas em números e probabilidades, isso ela não vai ter. Né? E aí a gente vai trabalhar um pouco sobre educação, né, que ela não vai fazer mais sentido o conhecimento em caixinhas, como é o formato de educação hoje. Você aprende matemática, gramática, português, redação, física, química, etc. Né? Isso não faz sentido mais. O sentido hoje é um conhecimento muito mais integral e completo, para a pessoa ter uma base integral e completa para conseguir se sair bem em qualquer tipo de cenário, que é o que a gente tanto vem falado para vocês desde o início do Antifrágil, que é o propósito, inclusive, do Antifrágil, óbvio, no meio de negócios, né? E outro campo importante da educação, a gente até falou isso algumas vezes aqui, é desenvolver o campo pessoal da aprendizagem ativa. O que é aprendizagem ativa? Não precisa ser um professor te ensinando alguma coisa. O professor te dá uma direção, te dá mais ou menos onde que você deve buscar e que caminho você deve seguir, mas você aprende a aprender. Né? Você aprende a aprender de acordo com o que foi te dado a direção. Né? O professor serve mais como um guia, um mediador e alguém que te tira dúvidas e te ajuda a fazer as perguntas para você refletir. Certo? Esse é o grande aprender a aprender. Então, questões que a gente tem que balancear: o conhecimento humano versus a inteligência artificial, né? E também como balancear soft skills versus hard skills. É difícil, né? Porque assim, também não dá pra ser só soft, né? Só habilidades humanas, né? Você precisa ter também as hard skills também um pouquinho, para que você pelo menos entenda o que está acontecendo, né? Então é importante você entender que não é uma coisa binária, sim ou não, direita ou esquerda, tudo ou nada, né? Você tem que ter um pouquinho dos dois, mas o que está mais em alta, o que vai mais fazer diferença são as soft skills. Então, aqui dando alguns exemplos, a gente vai dar vários outros exemplos aqui nessa aula de hard skills. Cloud computing, né, computação em nuvem, data mining, mineração de dados, né, você saber trabalhar com dados, integração de softwares, web architect, UX designer, para quem trabalha com programação. Né, e agora soft skills: liderança, comunicação, colaboração, gerenciamento do tempo. Muito do que a gente trabalhou no programa 1 ali do Antifrágil, né, vocês estão percebendo aí. Inclusive liderança e comunicação basicamente os cursos 3 e 4 do programa 1. Então aqui a gente traz também uma outra imagem desse The Balance, né, sobre hard skills versus soft skills. Ele classifica assim, hard skills como habilidades que são ensináveis ou habilidades que são fáceis de quantificar. E as soft skills ele coloca como habilidades de pessoas, habilidades interpessoais. Ele coloca dessa forma aqui. Então ele coloca aqui também duas comparações de hard skills: proficiência em alguma linguagem, um certificado de graduação, velocidade de digitação, como a gente falou na aula passada, que isso já foi um grande diferencial, capacidade de operar a máquina, de programar a computação, enfim. E soft skills, que é o que mais vai estar em alta, né, porque essas hard skills tendem a cada vez mais serem meras obrigações e vão ser automatizadas, né? Comunicação, flexibilidade, liderança, trabalho em equipe, gerenciamento do tempo.
Aqui a gente colocou uma lista das soft skills mais demandadas do momento. Essa lista foi criada por esse site iHire, que é um site famosíssimo nos Estados Unidos, depois de analisar mais de 35 milhões de vagas de empresas que foram promovidas naquele site para tentar contratar gente. Quais são soft skills que foram mais demandadas ali dentro desse site, né? Management, que é gestão, capacidade de gestão, comunicação, serviço ao consumidor, é como se fosse um atendimento, capacidade de lidar com o ser humano nesse sentido, liderança, organização, planejamento, resolver problemas, de novo, relacionamento com clientes, né? Capacidade de ser amigável na sua relação com as pessoas no dia a dia, comunicação escrita e apresentação. Então percebam que são soft skills que foram muito desejadas nesse site, baseado nessas 35 milhões de vagas de emprego. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, tá, as habilidades mais importantes até 2020 serão essas aqui. Botei a foto aqui da Angela Merkel, mas não foi ela que falou isso, tá? Simplesmente foi no Fórum Econômico Mundial, foi só para chamar a atenção de vocês. Essas aqui que estão listadas aqui, né? De acordo com o National Research Council, esse é um conselho de educadores, psicólogos e economistas dos Estados Unidos, né? E eles têm um trabalho de tentar prever coisas para o mercado de trabalho nos Estados Unidos, né? E para eles, quais vão ser as principais habilidades do século XXI? Vão ser essas daqui, né? Dá um pause, olha essa daqui, olha a anterior. Mas vocês vão ver que é muito repetitivo. Todo mundo está falando basicamente a mesma coisa, talvez com uma diferencinha ou outra, ou formas diferentes de falar a mesma coisa, né? E como trabalhar cada uma dessas aqui, eu coloquei para vocês nos materiais complementares, né? Não dá para ficar descrevendo cada uma aqui, até porque isso muda e o que precisa estar claro para você é a essência disso tudo. E nós estamos já treinando vocês aqui por antifrágil para isso aqui. Mas vai lá nos materiais complementares e dá uma lida que você vai entender um pouco melhor cada uma dessas aqui. Bom, então, o que aconteceu, né? Por que a gente chegou até aqui? De novo, duas coisas estão acontecendo, que é a robotização da força do trabalho e a reforma da educação, esses dois pilares aí que a gente colocou. Então, primeiro da robotização. O que acontece? Os empregos desaparecem, principalmente tarefas simples, repetitivas e perigosas, né? Vão surgir novos, é a destruição criativa. Mas os empregos que estão desaparecendo são esses aí. E a reforma da educação, o que está acontecendo? Alguns empregos aí sobrevivem, né, mesmo com essa reforma da educação, mas principalmente os que sabem lidar com gente, resolver problemas e ter criatividade. Então percebam que, de novo, são coisas parecidas, né?